Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Fui convidado pela minha ex-mulher para a festa de aniversário do meu filho, mas quando cheguei, ela disse que eu tinha tomado decisões terríveis na vida na frente de todos. Meu marido me apoiou, então fui embora. Olá, eu sou um homem de 28 anos e minha ex-esposa, Kate, tem 27 anos. Recentemente, ela se casou com seu namorado de 3 anos, Jonathan. Kate e eu tínhamos nos casado há bastante tempo, e esse casamento só durou 1 ano. Nós nos casamos logo após a faculdade, assim que nos formamos, e foi uma cerimônia muito pequena e íntima. Estávamos juntos desde o ensino médio, desde o nosso 2º ano, para ser mais preciso. Até frequentamos a mesma faculdade, então casar parecia o passo certo a tomar. Mas, mesmo que estivéssemos juntos há tanto tempo antes disso, as coisas não deram certo entre nós. Brigávamos quase todos os dias, e cerca de 1 ano depois do nosso casamento, decidi que não podia mais continuar com isso e queria ir embora. Talvez tenha sido uma decisão precipitada, já que eu não tinha exatamente deixado de amá-la, mas estava cansado de brigar com ela. Ela é muito orgulhosa, então quando eu disse que queria o divórcio, ela nem tentou lutar para ficar comigo. Apenas disse que eu podia ir embora se quisesse, e acabamos nos divorciando. Ambos éramos realmente maturos e definitivamente não estávamos prontos para o casamento porque é algo muito sério. Tínhamos muito a crescer e, infelizmente, não acho que teríamos conseguido fazer isso se tivéssemos ficado juntos naquele momento. Mas durante o divórcio, ela percebeu que estava grávida e tivemos que considerar isso também. Eu pensei que nunca falaríamos um com o outro depois que nos divorciássemos, mas o fato de que teríamos um bebê mudou tudo. Ela queria ser mãe e eu definitivamente queria ser pai. Tentamos superar nossas diferenças, mas honestamente, pensei que seria melhor para nós nos separarmos. Em vez disso, ela queria que cancelássemos o processo de divórcio e tentássemos resolver as coisas, procurando a ajuda de um profissional. Mas eu estava decidido a ir embora. Eu havia tomado minha decisão e não iria voltar atrás. Então, eu disse a ela que poderíamos ter a guarda compartilhada da criança e tentar coparentar o bebê. Poderíamos até morar perto um do outro durante as fases iniciais, porque naquela época o bebê precisava mais da mãe. Mas ela não ficou feliz com nada disso e só queria continuar com o nosso casamento. Então tivemos muitos desentendimentos naquela época e as coisas foram muito difíceis. Mas eventualmente chegamos a uma conclusão. Decidimos que ficaríamos com nosso filho em turnos e faríamos o nosso melhor para manter a paz pelo bem do nosso futuro filho. Posso entender porque ela queria ficar casada, mas honestamente, só me casei porque achava que era o que as pessoas deveriam fazer. Ela estava falando sobre casamento desde nosso 2º ano de faculdade. Embora eu não me sentisse emocionalmente pronto para esse tipo de compromisso, queria fazer uma vida própria antes de me estabelecer com alguém. Mas eu não queria partir seu coração e sabia que, se eu dissesse a ela que não me sentia pronto para casar, provavelmente me deixaria ou pelo menos estaríamos brigando. Então decidi me casar só por causa disso. Depois de 1 ano de casamento com ela, percebi que isso não era para mim e queria fazer meu próprio caminho na vida. Essa foi a razão pela qual eu queria o divórcio. Depois de perceber que teríamos um bebê, essa determinação se fortaleceu ainda mais porque eu mesmo não estava feliz nesse casamento. Não achava que seria apropriado permanecer casados e depois trazer um bebê ao mundo e submetê-lo a toda a nossa infelicidade. Se eu não estava feliz com ela e ela não estava feliz comigo, então seria melhor para nós nos separarmos e tentar coparentar nosso filho pacificamente, em vez de colocá-lo em situações ruins durante a infância. Ter pais divorciados desde uma idade tão jovem teria seus próprios desafios, eu reconheço, mas pelo menos ele não cresceria em um lar conturbado. Essa era a minha justificativa. Ela acreditava que deveríamos ter ficado juntos e permanecido casados porque pensava que isso teria sido melhor para o bebê. Mas de qualquer forma, isso é coisa do passado. Com muita dificuldade, consegui que ela concordasse com meus termos e nos divorciamos, mas continuamos a manter contato pelo bem do nosso bebê. E ainda continuamos com esse arranjo. Nosso filho passa metade do mês na casa da Kate e a outra metade na minha. Tento estar presente para ele o máximo que posso, e ela também. Não posso dizer que somos amigos. Sei que ela ainda tem muita animosidade em relação a mim, e com razão, mas fiz o meu melhor e tenho muito amor por ela no meu coração. Queria que ela pudesse ter sua própria vida também.
Estava ciente de que ela nunca poderia ser verdadeiramente feliz comigo, já que meu coração não estava no casamento. Eu a amava, mas queria outras coisas na vida e simplesmente não estava pronto para o casamento. Esse foi o meu erro. Reconheço isso e aceito. De qualquer forma, depois do nosso divórcio, eu ainda estava lá para ela de forma platônica e como pai. Acompanhei-a a todas as suas consultas médicas, e quando nosso filho nasceu, estive lá com ela em cada passo do caminho. Até fiquei com ela por alguns dias para me certificar de que ela estava bem. Fiz tudo o que um bom pai e um bom parceiro deveriam fazer. Mas apesar de tudo isso, ela dizia a todos que eu a havia abandonado quando ela mais precisava de mim e me fazia parecer um monstro. A maioria dos meus amigos parou de falar comigo por causa dela, mas eu nem sequer mencionei isso a ela. Continuei cumprindo meus deveres como parceiro e pai. Aceitei isso porque sabia que a tinha prejudicado ao me casar com ela quando não estava pronto para isso. Isso não era algo que eu deveria ter feito, e achei que essa era minha punição por fazer isso, e eu estava bem com isso. Não havia muito que eu pudesse fazer sobre a situação porque, se eu parasse de falar com ela naquele momento e brigasse com ela por dizer tais coisas aos nossos amigos, só provaria que suas palavras eram verdadeiras. O estranho era que, mesmo depois de ela estar espalhando tais coisas sobre mim, ela sempre era legal comigo quando nos encontrávamos. Para ser honesto, eu realmente costumava sentir que ela estava disposta a voltar comigo, apesar de estar espalhando mentiras sobre mim. Era bastante confuso, para ser honesto, porque, por um lado, ela estava tentando arruinar minha reputação na frente dos nossos amigos e, por outro lado, sempre era legal comigo pessoalmente e agia como se não pudesse viver sem mim e ainda me amasse. Sem saber o que fazer com isso, decidi focar no meu trabalho. Depois que nosso filho tinha alguns meses, ela voltou a trabalhar e começamos a nos encontrar com menos frequência. Ela começou a sair com outros homens cerca de 1 ano depois do nosso divórcio, e ouvi de alguns dos meus amigos, que ainda se importavam em manter contato comigo, que ela estava namorando novamente. Não vou dizer que não me machucou, porque, embora eu tenha sido quem pediu e insistiu pelo divórcio, ainda a amava. Mas não disse nada a ela sobre isso porque queria que ela fosse feliz, e eu havia feito minha escolha, então mesmo que eu estivesse infeliz, só tinha que aguentar e lidar com isso. Em minha defesa, ambos éramos muito jovens e estávamos confusos sobre nossas emoções, então era por isso que as coisas eram do jeito que eram. Ela sempre fazia um grande alarde sobre seus encontros também, para que todos pudessem saber. Então, depois de alguns meses, ela percebeu que eu não havia comentado sobre isso, então decidiu trazer o assunto comigo mesmo e me disse que agora estava saindo com outras pessoas. Ela pediu desculpas se eu me sentisse mal por isso, mas só queria me contar para que eu não tivesse que descobrir por outras pessoas. Ela sabia muito bem que eu não havia dito nada sobre isso, e eu disse a ela que estava tranquilo com isso. Ela parecia um pouco decepcionada quando eu não prossegui com o assunto e simplesmente saí com meu filho. Era como se ela quisesse que eu falasse com ela sobre isso e perguntasse se ela havia seguido em frente essas coisas. As coisas sempre foram muito quentes e frias e confusas entre nós. Acho que isso é óbvio agora. Depois dessa conversa, ela parou de fazer tanto alarde sobre seus encontros nas redes sociais, e eu sabia que isso definitivamente tinha algo a ver comigo mostrando a ela que eu não me importava. Um dia ela veio buscar nosso filho no meu apartamento, mas começou a chover, então decidi convidá-la para entrar para que pudesse passar a tarde conosco até que parasse de chover lá fora. Fiz isso como uma cortesia, e naquela época já fazia quase 2 anos desde que nos divorciamos, então pensei que seria ok. Começamos a conversar, e nosso filho estava tirando uma soneca no outro quarto. Em um ponto, estávamos relembrando sobre o nosso passado e, do nada, ela veio até mim. Eu ainda a amava, embora não estivesse mais com ela, então acabamos dormindo juntos, e ela passou a noite na minha casa. Foi bom, mas na manhã seguinte ela foi embora antes do café da manhã ou antes mesmo de eu ter acordado e levou nosso filho com ela. Ela me enviou uma mensagem para me dizer que havia sido um erro e que não queria voltar a ficar comigo. Eu estava devastado, mas essa era a escolha dela e eu respeitei isso. Aceitei o fato de que isso tinha sido apenas uma coisa de uma vez e tentei não pensar muito nisso, atribuindo ao clima lá fora e ao fato de que eu a convidei para entrar. Ela também devia estar se sentindo solitária após nosso divórcio, porque eu sabia que estava, e naquela idade não havia muitas pessoas que estavam dispostas a namorar pais solteiros. Havia muitas coisas e decidi não fazer um grande alarde sobre isso. Voltamos ao nosso relacionamento cordial como pais e não parceiros.
Comecei a me distanciar dela depois disso e só comecei a falar com ela sobre nosso filho, nada mais. Ela tentou falar comigo e voltar ao normal várias vezes depois desse incidente, mas rejeitei todas as tentativas dela de tentar voltar a ter um bom relacionamento comigo. Então ela começou a namorar Jonathan. Ele era um bom cara, eu o conhecia desde que era o irmão mais velho de um dos nossos amigos em comum da escola. Eu estava feliz por ela porque sabia que Jonathan era um homem sólido e definitivamente a faria feliz. Depois que eles ficaram juntos, nossas interações diminuíram ainda mais, e estávamos bem com isso porque agora ela tinha alguém e eu estava tentando seguir em frente e continuar com minha vida e carreira. Ao longo dos últimos 3 anos, reduzimos drasticamente nossas interações. Jonathan sempre foi legal comigo quando eu os visitava para pegar ou deixar meu filho, e é por isso que me sinto especialmente mal pelo que fiz ao cara apenas algumas semanas antes do casamento. Provavelmente vocês já adivinharam onde eu quero chegar com isso. Não me orgulho disso e acho que é uma das piores coisas que já fiz em toda a minha vida, mas sim, eu dormi com Kate uma última vez antes de ela se casar. Acho que ela estava nervosa ou algo assim, mas simplesmente apareceu no meu apartamento algumas semanas antes do casamento. Acho que faltava apenas um mês para o grande dia, e definitivamente não esperava que ela aparecesse na minha casa naquele momento porque tínhamos deixado claro que nunca falaríamos um com o outro, a menos que tivesse algo a ver com nosso filho. Naquela época, nosso filho estava na casa dela, então eu estava muito confuso quando ela apareceu naquele dia, mas era muito tarde da noite e eu estava curioso, então abri a porta para ela e ela literalmente caiu nos meus braços. Estava chorando e me dizendo que realmente sentia minha falta e que tinha cometido um grande erro. Ela me confessou que tudo o que estava fazendo nos últimos anos era para me reconquistar. Disse que nunca conseguiu seguir em frente, mas sabia que eu queria coisas diferentes da vida do que ela, e não éramos compatíveis juntos. Mesmo que acabássemos voltando a ficar juntos, era muito improvável que fosse diferente da primeira vez que nos casamos. Ela estava muito confusa sobre o que fazer e, por isso, estava jogando jogos mentais comigo e agindo de forma inconstante. Isso explicou muitas coisas. Confessei a ela que também não tinha conseguido seguir em frente e que estava muito confuso sobre meus sentimentos. Acabamos nos beijando e uma coisa levou a outra, e antes que percebêssemos, tínhamos feito. Senti-me muito culpado depois e ainda me sinto mal, mas amava Kate e realmente pensei que depois desse incidente, pelo menos ela deixaria Jonathan e ficaria comigo. Mas mais uma vez isso não aconteceu. Ela acordou na manhã seguinte, começou a chorar e tive que consolá-la. Ela me disse que amava Jonathan e estava apenas com medo de que isso não funcionasse novamente. Isso partiu meu coração que ela realmente o amava e estava comigo apenas para se distrair do fato de que estava se casando e estava com tanto medo. Ela me implorou para manter isso em segredo porque não queria colocar em risco seu relacionamento com Jonathan. Estar comigo só a fez perceber que realmente o amava, porque se não o amasse, não se sentiria culpada por isso. Ela me pediu para mentir para todos também e nunca contar a ninguém sobre este incidente. Honestamente, eu não queria ser o cara que ela mantinha na reserva. Também não queria arruinar seu relacionamento porque tinha certeza de que não ganharia nada com isso. Então eu disse a ela que não contaria a ninguém e ela foi embora. Ela se casou e isso foi tudo. Fiquei muito decepcionado com a forma como as coisas aconteceram porque realmente comecei a acreditar que eventualmente ela voltaria. Nesta idade, estou bastante pronto para casar novamente e ainda a amo. Nunca consegui seguir em frente, mas depois que ela se casou com Jonathan, parecia improvável. Depois do que aconteceu há alguns dias, parece ainda menos provável que acabemos juntos. Nenhuma quantidade de amor e carinho vai mudar o fato de que ela realmente não é uma boa pessoa. Percebi isso há muito tempo, mas simplesmente demorei muito para aceitar isso. Sempre tive esperança de que talvez ela mudasse, mas não acho que isso vá acontecer. Talvez eu também seja uma pessoa terrível, mas pelo menos não machuco outras pessoas e não saio por aí brincando com seus sentimentos, e ela definitivamente faz isso. Provavelmente também gosta disso, e é por isso que fez tudo o que fez no passado. Tudo é definitivamente doentio e distorcido, e não nego o fato de que eu incentivei e me envolvi com ela, mas sempre é ela quem inicia as coisas. E não acho que possa ser culpado pela maioria disso porque ela conhece meus sentimentos em relação a ela e é responsabilidade dela não se aproveitar disso. Mas enfim, alguns dias atrás, ela me convidou para a festa de aniversário do meu filho. Decidi comparecer. Normalmente, o pai com quem nosso filho está na época celebra seu aniversário, e depois que o outro pai o pega, eles celebram separadamente.
Nosso filho tem sorte nesse sentido, ele tem 2 aniversários. Mas enfim, este ano ela achou que seria melhor para nós termos uma festa de aniversário única porque ele estava crescendo e estava se tornando demais, então concordei em dividir o custo da festa com ela e estar lá para ele. Mas quando cheguei à festa, percebi que sua energia naquele dia estava bastante estranha. Ela começou a fazer piadas às minhas custas assim que entrei. Cheguei bem tarde depois do trabalho e a maioria dos convidados já tinha chegado nesse momento. A primeira coisa que ela fez foi me criticar por chegar tarde à festa de aniversário do meu filho, e isso é o que acontece quando você coloca o trabalho acima de tudo. Obviamente, isso foi uma tentativa velada de me insultar pelo nosso divórcio porque tive que colocar o trabalho acima dela. Depois, ela começou a zombar da minha linha de cabelo que está recuando, o que é tão surpreendente porque há 100 coisas sobre ela das quais eu poderia zombar quando se trata de aparência. Eu não vi isso vindo porque foi bastante embaraçoso para mim também. Somos adultos, não acho que seja muito apropriado criticarmos como crianças de jardim de infância. Nesse momento, Jonathan se juntou à conversa e me disse que achava que era por causa de todo o estresse que eu me colocava. Então eles começaram a sugerir que eu tirasse um tempo do trabalho e tentasse viver a vida de verdade porque era muito aparente que eu não estava vivendo bem e tinha tomado algumas decisões de vida ruins. Quando pedi a eles que explicassem, algo que eu não deveria ter feito porque não havia necessidade de fazer isso naquele lugar e momento, começaram a me dizer todas as razões pelas quais achavam que eu havia arruinado minha vida. Eu nem deveria ter perguntado porque sabia que isso não iria terminar bem e seria muito embaraçoso para mim. Mas então começaram a listar razões completamente estúpidas, como dizer que meu primeiro divórcio com minha ex-esposa foi uma má escolha porque claramente não levou a nada de bom na minha vida, porque eu ainda estava solteiro. Depois, colocar o trabalho acima de todas as coisas na minha vida foi uma escolha ainda pior porque agora eu estava chegando atrasado às festas de aniversário do meu próprio filho e também perdi oportunidades de passar tempo com minha família por isso. Não acho que eles consideraram o fato de que eu tinha que trabalhar. Ao contrário deles, eu não venho de uma família muito rica e tenho que trilhar meu próprio caminho. Não disse nada, mas fiquei chocado que Kate estava dizendo essas coisas e Jonathan realmente a estava apoiando. Nesse momento, comecei a me sentir menos mal pelo que eu tinha feito alguns meses atrás. Depois que terminaram de falar comigo e foram entreter os outros convidados, decidi escrever uma pequena nota no meu presente de aniversário porque estava chateado e queria que Kate soubesse que eu não estava dizendo nada na festa por causa do meu filho, mas da próxima vez que ela dissesse tais coisas, eu não hesitaria em revelar seus segredos. Não escrevi muito, apenas escrevi: eu ainda sei o seu segredo e sei que você não quer que ninguém mais saiba sobre ele, então cuide das suas palavras quando estiver perto de mim. Então saí discretamente da festa e voltei para casa. Não queria ver Kate e já tinha falado com meu filho. Ele estava se divertindo com seus amigos, como deveria estar, então sei que não fui perdido depois disso. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Kate por volta das 9 horas e ela estava chorando, obviamente. Ela tinha lido a nota e me disse que estava muito arrependida pelas coisas que havia dito. Ela estava chateada comigo porque eu cheguei atrasado e nosso filho estava perguntando por mim várias vezes antes de eu aparecer. Eles até tiveram que cortar o bolo sem mim porque eu estava atrasado. Mas nem foi minha culpa. Saí do trabalho a tempo, mas havia muito trânsito no meu caminho de volta para casa e foi por isso que cheguei atrasado, não porque estava priorizando o trabalho sobre meu filho. Não gostei do que eles estavam dizendo e, especialmente, do fato de que ela estava dizendo tais coisas depois do tipo de relacionamento que tivemos. Então, ela começou a implorar para eu não trazer isso à tona novamente, mas eu tive uma percepção na noite anterior de que eu estava arruinando minha vida, não pelas razões que eles disseram, mas pelo fato de que eu tinha dado a Kate repetidas chances de mudar. Eu não prometi nada a ela ao telefone e apenas disse que estava ocupado e que falaríamos mais tarde. Mas agora estou considerando realmente ir até Jonathan e contar a verdade porque não acho que quero viver com isso mais. Também está pesando na minha consciência. Não posso fazer isso. Atualização 1. Já faz uma semana desde a festa e eu estou sem contato com Kate. Além disso, eu enviei uma mensagem sobre como Kate o havia traído antes do casamento. Acho que isso realmente me ajudou porque me sinto muito mais aliviado do que normalmente. Sinto que um grande peso foi tirado do meu peito e finalmente posso respirar novamente. Depois de enviar aquela mensagem e a prova de que ela estava na minha casa naquela noite, um mês antes do casamento, bloqueei Jonathan e Kate.
Sei que eventualmente terei que vê-la quando for à casa dela para buscar meu filho algumas semanas depois, mas por enquanto não preciso falar com ela. Também disse a todos que conheço para mantê-la fora de nossas conversas. Fiz o que tinha que fazer e não vou me sentir culpado ou arrependido por isso. Compartilhei meu lado da história e falei a minha verdade. Estou acabado com esse episódio. Não quero continuar discutindo sobre isso e não quero saber pelo que ela está passando agora porque tenho certeza de que não é nada comparado ao que Jonathan e eu passamos por causa da indecisão dela. E honestamente, nem temos muitos amigos em comum agora. Tenho certeza de que as pessoas que são apenas amigos dela definitivamente tentarão vir e me fazer sentir culpado por isso, mas até agora nada aconteceu. Enviei aquela mensagem há cerca de 4 dias e até este ponto não recebi nenhuma mensagem ou ameaça, então estou supondo que ainda não contaram às pessoas. Mas sei que quando essa notícia sair, as pessoas vão tentar fazer o seu melhor. Estou mentalmente preparado para isso. Não vou deixar que aconteça. Atualização 2. Assim como eu esperava, a notícia do divórcio deles já se espalhou. Já faz 2 semanas desde que enviei aquela mensagem para Jonathan. Não ouvi nada dele. Não acho que ele tenha mais nada a me dizer porque, o que você diz ao cara que dormiu com sua esposa? Mas de qualquer forma, ela mandou seus comparsas atrás de mim logo depois que a notícia se espalhou. Tenho um monte de familiares e amigos dela me enviando mensagens dizendo que arruinei o casamento deles e que sou um sociopata. Eles acreditam que eu fiz isso porque queria ela só para mim, mas não poderiam estar mais errados. Fiz isso para me livrar da minha própria culpa. Talvez tenha sido culpa dela, mas também foi meu erro e preciso assumir as coisas que faço. Quero ser um bom pai, antes disso, tenho que ser uma boa pessoa. A única pessoa por quem sinto pena nessa situação é Jonathan. Ele é um cara muito legal. Não merecia nada disso, mas pelo menos contei tudo a ele e agora ele pode ir embora. Pode encontrar alguém melhor para ele. Estou feliz que ele esteja se divorciando. Ele merece algo melhor. Talvez eu não mereça. Cavei minha cova no dia em que me casei com Kate, mesmo que eu não estivesse pronto para isso. Ambos somos pessoas terríveis e suponho que merecemos um ao outro. Atualização 3. Então já faz quase 1 mês desde que eles anunciaram o divórcio e fui à casa de Kate na semana passada para pegar nosso filho. Ela nem se deu ao trabalho de vir até a porta. Nosso filho não fazia ideia do que estava acontecendo e me disse que sua mãe estava em um estado desde que ela e Jonathan tiveram aquela grande briga. Ele foi quem me disse que agora todos os dias sua avó, a mãe de Kate, vem cuidar dele, cozinhar para todos e manter a casa em ordem porque Kate parou de sair para trabalhar e simplesmente passa o dia todo dormindo no quarto dela. Obviamente, a criança está muito confusa e não faz ideia do que está acontecendo. Ninguém disse nada a ele. Ele continua me perguntando por que o tio Jonathan saiu de casa e por que os dois estão brigando e eu não faço ideia do que dizer a ele. É de partir o coração. Acho que me sinto um pouco culpado, mas sei que fiz a coisa certa, então não preciso fazer isso. Só é difícil para mim como pai. Seus amigos e familiares ainda estão me enviando mensagens e tentando me fazer parecer o vilão, mas não me preocupo com o que eles pensam de mim. Atualização 4. Olá, pessoal. Percebi que não atualizei este tópico em quase 1 ano, então me desculpem por isso. Kate já está divorciada e está há alguns meses. Ela está em terapia e mora nos subúrbios agora. Costumávamos morar perto por causa do nosso filho e para facilitar a viagem para ele, mas não mais. Ela se mudou para manter distância de tudo, especialmente de mim. Ela me disse alguns dias depois de que começaram os procedimentos de divórcio que ainda me amava no fundo, mas tem muitos problemas para resolver e não somos bons um para o outro agora. Se realmente estamos destinados a ficar juntos, a vida encontrará uma maneira, mas por enquanto, temos que permanecer separados. Suponho que isso seja verdade. Até modificamos nossos arranjos de custódia para que nosso filho passe o fim de semana com ela e o resto da semana comigo. Ainda a amo, mas espero que ela melhore com o tempo e espero que eu também melhore porque também estou indo para a terapia. Estou tentando resolver tudo. Talvez ambos sejamos melhores um dia. Podemos até ser felizes no futuro, talvez um com o outro e talvez não, mas vou tentar chegar lá de alguma forma. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.